Segunda-feira, 25 de março de 2019, Imaculada Notícias está no ar. E na edição de hoje você vai conferir que o presidente Jair Bolsonaro diz que o Brasil não deve nada em preservação ambiental. E mais. Habeas corpus de Temer e Moreira Franco será julgado na quarta-feira. Reflexos da tragédia de Brumadinho são sentidos pelos moradores depois de 2 meses da tragédia. E na festa da Anunciação do Senhor, Papa Francisco faz oração do Ângelus em Loreto, na Itália. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. E o presidente Jair Bolsonaro encerrou sua visita ao Chile. Ele agradeceu ao país por receber a conferência sobre o clima, do qual ele se recusou a sediar e afirmou que o Brasil não deve nada em preservação do meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento ao lado do presidente chileno Sebastián Piñera no encerramento de sua visita ao Chile. Ele participou na capital Santiago de uma reunião de cúpula de líderes da América do Sul para a criação da ProSul, um grupo lançado pelos governos de direita da região. Bolsonaro agradeceu o Chile por sediar o encontro sobre mudança climática COP25, que ele se recusou a organizar, e falou sobre os acordos para proteger o meio ambiente. Nós não podemos assinar um acordo onde alguns objetivos sejam impossíveis de nós atingirmos. Afinal de contas, o Brasil nada deve para o mundo no tocante à preservação de meio ambiente. Já Piñera defendeu a importância dos acordos. O que buscamos com os acordos é melhorar a qualidade de vida dos povos. Conhecido por criticar o Acordo de Paris sobre a mudança climática e sua tensa relação com ambientalistas, Bolsonaro disse que sua grande preocupação é a região amazônica, que não pode continuar em risco de ser internacionalizada. Ao mesmo tempo, ele afirmou que está disposto a fechar acordos sobre biodiversidade com outros países. Bolsonaro é criticado por ONGs e organizações internacionais por suas posições céticas em relação ao clima e por sua inclinação favorável à expansão do agronegócio em áreas protegidas. Em janeiro, ele prometeu tornar o desenvolvimento econômico desejado compatível com a preservação do meio ambiente. A COP25 será realizada no Chile entre 2 e 13 de dezembro, depois que o governo brasileiro retirou a candidatura alegando questões fiscais e orçamentárias. Bom, e o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco entraram com pedidos de habeas corpus para responder às acusações de corrupção em liberdade. A Justiça marcou para esta quarta-feira, dia 27, o julgamento desses pedidos. O ex-presidente Michel Temer está preso nesta sala no 3º andar do prédio da Superintendência da Polícia Federal do Rio. O local foi improvisado para receber Temer, que tem direito a banheiro privativo, televisão e frigobar, porque é ex-presidente da República. Hoje ele recebeu a visita de advogados e do ex-ministro Carlos Marum, que é amigo de Temer, e aproveitou o fato de ser advogado para conversar com o ex-presidente. O presidente encontra-se, eu diria, triste e inconformado, porque conhece o direito, conhece a lei e sabe que é vítima de uma prisão ilegal e arbitrária. Logo no início da manhã, um comboio da Polícia Federal trouxe para o prédio da Superintendência o ex-ministro e ex-governador do Rio, Moreira Franco, e João Batista de Lima Filho, conhecido como Coronel Lima. Os dois estão presos no Batalhão Especial Prisional de Niterói. Ao longo do dia, os outros 7 presos chegaram na Polícia Federal. Moreira Franco respondeu às nossas perguntas, deu a sua versão dos fatos, negou o pedido e o pagamento de propina e prestou alguns esclarecimentos. As investigações revelaram que Temer atuaria há 40 anos desviando recursos públicos. Nesse período, o grupo teria arrecadado 1 bilhão e 800 milhões de reais. A defesa de Temer nega as acusações contra o ex-presidente e considera a prisão um atentado ao Estado Democrático de Direito. Franco governou o Rio entre 1987 e 1991.
Além dele, estão na lista de governadores presos Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Cabral foi preso em novembro de 2016 e tem condenações que somam quase 200 anos de prisão por corrupção. Luiz Fernando Pezão foi preso em novembro do ano passado e também acusado de ter recebido propina. Pezão foi condenado por improbidade administrativa. Antony Garotinho chegou a ser preso 3 vezes desde 2016, acusados por crimes como compra de votos e fraude eleitoral, mas foi solto depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A mulher dele, Rosinha Mateus, foi presa junto com Garotinho em 2017. Ela foi condenada em janeiro por improbidade administrativa. Muitos governadores, ex-governadores que tiveram, se envolveram com corrupção. A diferença é que aqui no Rio de Janeiro, talvez, por ser um estado importante produtor de petróleo, está diretamente envolvido com a Petrobras, isso acabou caindo diretamente nas garras da Operação Lava Jato. Essa operação, acabou penalizando principalmente o estado do Rio de Janeiro, talvez por ser o estado mais envolvido com Petrobras. Bom, e 2 meses após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, moradores da região ainda sofrem com consequências da onda de lama e minérios. Os impactos nos rios ainda estão sendo calculados. Para que pescadores locais, os problemas são evidentes. Os rios que abrigavam uma vasta fauna aquática hoje estão cheios de tristeza, frustração e resíduos de mineração. 2 meses após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, especialistas ainda calculam o impacto do desastre nas águas. Mas para quem dependia do rio Paraopeba para sobreviver, as consequências foram imediatas e afetam o dia a dia. Depois que rompeu a barragem lá, eu não posso pescar, eu não posso alugar, eu não posso trazer minha criação para cá, então aqui não está tendo utilidade nenhuma para mim. Pouco depois do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, a Vale instalou barreiras para amenizar as consequências nos rios da região. As medidas de contenção desaceleraram o processo, mas não impediram que ecossistemas fossem prejudicados. Os rejeitos, mesmo que retidos em parte em retiro baixo, eles estão passando lentamente até Três Marias, aqui em Felixlândia, e afetando diretamente o ecossistema. A Vale afirmou que as análises de qualidade da água mostram que os níveis de toxicidade perto da barragem estão abaixo dos limites legais. Equipes de resgate ainda trabalham à procura de corpos em meio à lama. Mais de 200 pessoas morreram e 96 ainda estão desaparecidas. E o professor Peter Tabichi, membro da Ordem Religiosa Franciscana, recebeu o prêmio de Compromisso Excepcional Global Teacher de 2019. O prêmio foi conferido pela Fundação Varkin, organizada de caridade dedicada à melhoria da educação para crianças carentes. O professor de ciências da zona rural do Quênia foi elogiado por suas realizações em uma escola sem infraestrutura em meio a classes lotadas e poucos livros didáticos. Peter doa 80% de seu salário para apoiar os estudos dos seus alunos. Com a ajuda do professor, as crianças podem ter uniformes e material escolar. Bom, e no próximo bloco, a gente vai conferir mais matérias do Brasil e do mundo e também a oração do Ângelus do Papa Francisco. Voltamos já. Estamos de volta com Imaculada Notícias e as autoridades de Moçambique se preparam para uma epidemia inevitável de doenças transmitidas pela água. Enfermidades como a cólera podem afetar milhares de sobreviventes. Moçambique ficou devastada após a passagem do ciclone Idai, que matou centenas de pessoas. Mas o país ainda tem outra grande preocupação pela frente. As autoridades consideram que epidemias de doenças transmitidas pela água, como o cólera e a malária, são inevitáveis. A Cruz Vermelha já registrou os primeiros casos de cólera. No total, quase 2 milhões de pessoas foram afetadas pelo ciclone e as inundações na África Austral. Moçambique foi o país mais afetado, com a confirmação de quase 450 mortes. No vizinho Zimbábue, as inundações catastróficas e deslizamentos de terra deixaram mais de 250 mortos e quase 200 desaparecidos.
Com a redução do nível da água, as equipes de emergência prosseguem com as operações de distribuição de alimentos e de reconstrução das estradas. Apesar das dificuldades, a população tenta retomar a vida normal e sobreviventes já iniciaram a reconstrução de casas com os poucos recursos à disposição. E o Papa Francisco aceitou a renúncia do arcebispo de Santiago. O religioso é acusado de ter ocultado abusos sexuais. O Papa Francisco aceitou a renúncia do arcebispo de Santiago, o cardeal Ricardo Esatti, acusado de ter encoberto abusos sexuais. Não basta que alguns digam que encobria, é preciso provar e tenho a cabeça bem erguida. Esatti era o mais alto representante da Igreja Católica no Chile. Ele renunciou em maio de 2018, assim como os 34 bispos do país, após as revelações de escândalos de pedofilia. Até agora, o Papa havia aceitado 7 dessas renúncias. Na sexta-feira, um tribunal de apelações de Santiago rejeitou o pedido de Esatti para arquivar uma ação contra ele por não ter denunciado abusos sexuais de menores cometidos por 3 padres na cidade de Rancagua. A Igreja Católica enfrenta um enorme escândalo pelos casos de abuso sexual de menores cometidos por padres e religiosos há décadas, muitas vezes ocultados pelos superiores. No Chile, os tribunais abriram 158 casos com 219 pessoas investigadas e 241 vítimas, das quais 123 eram menores na época dos fatos. E na festa da Anunciação do Senhor, Papa Francisco, em sua oração do Ângelus no Santuário de Loreto, na Itália, recordou a visitação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Vamos acompanhar um trecho. As palavras do anjo Gabriel a Maria, alegrai-vos cheia de graça, ressoam de modo especial nesse santuário. Lugar privilegiado para contemplar o mistério da encarnação do Filho de Deus. Que, de fato, são conservadas as paredes que, segundo a tradição, vêm de Nazaré, onde a Santíssima Virgem disse seu sim, tornando-se mãe de Jesus. Desde quando a que é chamada Casa de Maria se tornou uma presença venerada e amada nesta colina, a Mãe de Deus nunca deixou de obter benefícios espirituais para aqueles que, com fé e devoção, vêm aqui para deter-se em oração. Eu também estou hoje entre esses e agradeço a Deus que me concedeu isso precisamente na festa da Anunciação. Bom, e essas foram as nossas informações de hoje. Eu te espero amanhã aqui pela TV Imaculada Conceição 5h30. Bom início de noite para vocês. Salve Maria Imaculada. Até amanhã.